Então, irmãos, vamos meditar na palavra de Deus. João capítulo 17. Evangelho de João 17. Nós vamos ler aqui do versículo 11 e depois nós vamos para o 20 ao 23. João 17, 11. Amém? Diz assim a palavra de Deus: já não estou no mundo, mas eles permanecem no mundo, e eu volto a ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que sejam um como nós. Versículo 20. Não rogo somente por eles, mas pelos que por meio de sua palavra crerão em mim, a fim de que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos na unidade, para que o mundo reconheça que me enviaste e os amaste como amaste a mim. Amém. Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus Santo, amado, poderoso Deus, digno de toda honra, glória, louvor e majestade. Nessa noite nós adoramos e glorificamos o teu nome, exaltamos a ti, ó Deus, com as nossas vidas, com as nossas palavras, ó Deus, e pedimos ao Senhor que pela tua misericórdia continue falando poderosamente ao nosso coração. Ó Deus, vem por meio da tua palavra edificar o teu povo, transformar o nosso coração, a nossa vida. Ó Deus, por meio do teu Espírito Santo, nos leva a compreender a tua vontade, e que a tua palavra encontre um lugar no nosso coração e frutifique, transformando cada um de nós para a glória do teu nome. Ó Senhor, que o teu nome seja glorificado nessa noite, que o Senhor seja exaltado através dessa mensagem, e saímos daqui transformados para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, nós vamos falar nessa noite sobre a unidade da igreja. Nós lemos aqui uma porção de uma oração feita por Jesus, que está registrada aqui em João capítulo 17. Foi uma oração, diga-se de passagem, lindíssima, profunda, que merece ser estudada detalhadamente para a gente compreender a profundidade das coisas maravilhosas que Jesus falou aqui. Mas hoje nós vamos nos deter a essa questão que ele fala na sua oração. Ele fala muitas coisas nessa oração, mas tem uma coisa especial que ele pede aqui, orando ao Pai, que é a respeito de que o seu povo seja um, ou seja, que o seu povo ande unido, seja como um só, unidos entre si e unidos com Deus. Jesus pediu isso, ele orou isso, ele clamou por isso ao Pai. É a vontade dele para nós, é o seu desejo. Ele quer que a gente seja assim como igreja. Então hoje, em nome de Jesus, a gente vai compreender um pouco melhor o que ele pediu, para que a gente possa buscar na nossa vida
se adequar a essa vontade de Cristo e viver essa realidade como igreja, e que é algo maravilhoso para nós, que a gente precisa muito viver isso, para poder resplandecer mais ainda a glória de Cristo através da nossa vida, da maneira da gente viver. Então a unidade é uma das principais características da igreja, é uma das coisas essenciais da igreja, algo muito necessário. Ser igreja é viver em comunhão uns com os outros, é ter uma unidade profunda, é estar ligado de uma maneira espiritual que a gente não consegue nem compreender totalmente, mas que é algo maravilhoso. Então a unidade é uma característica da igreja e é a vontade de Deus. Nós vemos aqui no versículo 11 que Jesus orou por unidade, porque com a volta dele para o céu, sua ida de volta para o céu, ele sabia que precisaríamos muito ser unidos. Olha o que diz aqui no versículo 11. Vamos ler novamente. Já não estou no mundo. Nesse momento aqui ele ainda estava, mas quando ele diz já não estou no mundo, é porque ele já estava praticamente de partida. Ele sabia que ele ia ser crucificado, aqui já estava bem perto da sua crucificação. Ele sabia que ia ressuscitar ao terceiro dia, e ele sabia que ia subir ao céu novamente e voltar para a glória de Deus. É por isso que ele já fala como se ele não estivesse, porque ele já estava se desligando do mundo, e então ele já fala dessa maneira. E aí, diante dessa realidade, ele diz: já não estou no mundo, mas eles permanecem no mundo. Quem são esses eles aqui? Primeiramente ele fala dos apóstolos, que ainda estariam no mundo, mas depois na sua oração a gente vê que ele estende a oração para todos aqueles que haveriam de crer. E quem são esses? Nós que ainda estamos no mundo. Ele foi para o céu, está sentado à direita de Deus, mas nós permanecemos aqui. E por esse motivo, pelo fato de nós permanecermos aqui ainda, ele sabia que a gente ia precisar estar unidos. Por isso que ele disse: eles permanecem no mundo, eu volto a ti. E aí ele pede: Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que sejam um como nós. Jesus, irmãos, ele sabia que ele ia voltar para o céu, e ele sabia que quando a gente estivesse aqui como igreja, nós precisaríamos muito ser um povo unido, ser um povo que ia andar junto, como um só coração, como se fosse uma só pessoa, um só corpo, porque a igreja de Cristo é o corpo de Cristo. Ele é o cabeça e nós somos o corpo, onde há muitos membros. Paulo fala sobre isso, e nós estamos ligados uns aos outros de uma maneira espiritual e sobrenatural. E ele pediu por isso, porque ele sabia que nós precisaríamos muito na nossa caminhada aqui nesse mundo que é difícil, é cheio de sofrimento, é cheio de dor, é cheio de lutas, batalhas, dificuldades. Nós temos uma missão árdua a cumprir, de pregar o Evangelho, de fazer discípulos, de andar na presença de Deus, além de todas as dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia. Então ele sabia que a igreja, ela precisaria muito disso, precisaria estar uns ajudando os outros, uns ligados com os outros, fortalecendo uns aos outros, caminhando juntos, segurando um na mão do outro, se ajudando o tempo todo, juntos e juntos com Cristo, porque senão a gente não conseguiria só. É uma das grandes características de igreja, é isso, é a gente andar junto um com o outro. É por isso que não existe ser igreja sozinho. Hoje em dia tem gente que não compreende isso e não quer se congregar, não quer participar de reuniões com os irmãos, não quer andar junto com outros cristãos. Hoje tem gente que
diz que segue a Cristo, mas quer ficar só em casa, quer assistir só o culto online, quer andar sozinho e diz: não, basta eu buscar a Deus, seguir a Jesus sozinho na minha vida, eu não preciso de ninguém. Isso não existe, irmãos. Isso não existe. Igreja, ela foi criada por Cristo para que nós sejamos um só corpo, e a gente precisa disso. Precisa, é uma necessidade. Nós precisamos uns dos outros. Nós não fomos chamados para andar só, para vivermos sozinhos. Então a gente tem que procurar sempre viver a unidade para o nosso próprio bem e para o bem do irmão, porque isso nos fortalece, nos ajuda um ao outro. E Jesus, por isso que ele orou por isso, por esse motivo, pela unidade, porque ele sabia que a gente ia, nessa realidade, ia precisar muito dessa questão. Agora vamos entender uma coisa: por que a unidade é possível? Por que a unidade é possível? Por que ela se torna realidade na nossa vida? O que foi que Jesus fez, que Deus fez, para que isso pudesse acontecer? É o que a gente vê no versículo 11, quando ele diz assim, ele faz um pedido ao Pai: Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste. Então a unidade é possível porque Deus nos guarda. O que significa isso? Deus nos protege, assim como uma mãe que protege seus filhos, que cuida dos seus filhos, como uma galinha que coloca os seus pintinhos debaixo das asas e os guarda ali debaixo das suas asas, os protegendo. Deus nos guarda, porque Jesus pediu isso e é a vontade de Deus. Nós somos guardados, protegidos na presença de Deus. E é por isso que a unidade é possível, pelo fato de nós estarmos com Deus, protegidos por Ele, andando com Ele, debaixo da sua proteção, na sua presença. Se não fosse isso, a unidade não era possível. Se Deus não estivesse nos guardando o tempo todo, nos protegendo, nós não poderíamos caminhar juntos, unidos. Por isso que Jesus pede para que o Pai nos guardasse, nos protegesse. Outro motivo por que a unidade é possível: porque nós cremos por meio da palavra. Nós temos uma mesma fé, um mesmo fundamento. Lá no versículo 20 diz: não rogo somente por eles, mas pelos que por meio de sua palavra crerão em mim, a fim de que todos sejam um. Então, para que nós sejamos um, precisou acontecer algo antes, e só por isso que a unidade é possível, porque nós cremos em Jesus por meio da sua palavra. E ele já tinha orado por nós, pedindo por todos aqueles que crerão por meio da palavra de Deus. Então, pelo fato da gente ter crido nele, colocado a nossa fé em Cristo, e nos tornamos seus filhos, cristãos, filhos de Deus, que andam na presença de Deus, transformados pelo Espírito Santo, e agora somos novas criaturas. Por esse motivo que a unidade é possível. Porque se nós não fôssemos filhos de Deus, nós andaríamos nas trevas, e quem anda nas trevas não tem comunhão nem com Deus, nem uns com os outros. A comunhão que Deus realmente deseja. Mas a partir do momento que a gente crê, irmãos, algo maravilhoso acontece. E louvado seja o nome do Senhor por isso. Porque no momento que a gente crê, olha que coisa linda e maravilhosa, nós somos inseridos no corpo de Cristo. Inseridos no corpo de Cristo. E passamos a formar uma unidade com todo o povo de Deus que anda na presença de Jesus. Nós somos adotados como filhos de Deus.
e passamos a ter uma família espiritual. Então é por causa dessa fé que a unidade é possível. Sem isso, não teria unidade. E por que era possível também? Porque Jesus transmitiu a glória que Ele mesmo recebeu. Versículo 22: eu lhes dei a glória que me deste, para que sejam um, como nós somos um. Que glória que Ele está falando aqui? Ele não está falando da sua divindade, da glória celestial, mas da manifestação da presença do Pai na vida dele, que ele experimentou enquanto estava aqui, a presença de Deus com ele continuamente. Essa glória ele deu aos seus discípulos também. E como diz aqui, lhes dei a glória que me deste, para que sejam um. Nós só podemos ser um porque o Senhor, Ele nos deu da sua glória, da sua presença. Ele nos encheu com o seu Espírito, e a glória de Deus enche a nossa vida e nos leva a conseguir caminhar em unidade. Então é por isso que a unidade é possível. Nós temos que compreender, irmãos, que essa realidade ela é possível por esses motivos aqui. Porque Deus nos guarda, porque nós cremos em Cristo, porque Ele deu a sua glória para nós. Então nós temos motivos de louvar e engrandecer o nome do Senhor, porque Ele fez tudo isso aqui. Tudo isso com que objetivo? De que nós andássemos como um só corpo, como igreja. Então nós podemos ter certeza que Ele garantiu os meios necessários para que fosse possível a gente andar em unidade. Agora só depende de cada um de nós praticar isso, buscar isso, procurar viver isso na nossa vida. Viver essa unidade, essa comunhão que é a vontade de Deus nas nossas vidas. Então cada um de nós tem que ter esse propósito no coração, de dizer: Senhor Jesus, o Senhor orou por isso, é a tua vontade, o Senhor pediu, o Senhor trabalhou para isso, o Senhor me salvou para isso, eu estou guardado na presença de Deus para isso, pois eu vou fazer disso um objetivo na minha vida. Eu vou andar em comunhão com os meus irmãos, eu vou procurar viver uma intimidade com eles. Eu não vou andar só, não vou andar sozinho, eu vou estar unido com o povo de Deus, para que eu possa ajudar e eles possam me ajudar. Meus irmãos, uma das coisas mais maravilhosas que a gente tem como igreja, que o Senhor conquistou para nós, foi isso. Porque quem anda só tem dificuldade, na hora da luta está só, na hora da dor está só, sofre sozinho. Tem a ajuda de Deus, sim, mas como é maravilhoso a ajuda dos irmãos também. E irmãos, às vezes eu sei que tem gente que se sente só dentro da igreja. Eu sei que às vezes isso acontece, mas vamos trabalhar para que isso não aconteça. Eu espero, irmãos, em nome de Jesus, que aqui nunca ninguém se sinta assim. E se porventura você estiver se sentindo assim, busque ajuda, busque se envolver, busque caminhar com os outros, para que a gente possa ser como uma família, onde ninguém se sente só, onde ninguém se sente abandonado, onde ninguém se sente largado, mas onde todo mundo sente que na hora que precisar, tem um irmão do lado para estender a mão, para abraçar, para ajudar, para caminhar com a pessoa. E eu espero muito que isso seja a nossa realidade, de cada um de nós, que ninguém aqui se sinta sozinho, nem viva sozinho, mas que a gente ande como uma família, porque essa é a vontade de Deus, e isso é possível. Vamos continuando. A nossa unidade é para ser como a unidade divina. Olha que coisa linda e maravilhosa isso. Meus irmãos, isso aqui é muito profundo. Atente para essa questão. É até difícil da gente compreender, mas a nossa unidade é comparada com a unidade de Deus, a unidade das pessoas da Trindade.
Nós precisamos compreender que Deus, Ele é um só, mas Deus, Ele vive em perfeita comunhão desde a eternidade consigo mesmo, Pai, Filho e Espírito Santo, as três pessoas da Trindade, que andam ali juntos em perfeita comunhão. E é disso que Jesus fala nessa oração. Veja o que ele diz aqui no versículo 11. Lá no final ele diz: Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que sejam um, olha o final, como nós. Ele está dizendo em outras palavras: Pai, eu sou um contigo, nós temos uma unidade perfeita, e eu quero que isso se estenda para eles também, que eles sejam assim como nós somos. É claro, irmãos, que a gente não vai atingir isso com perfeição aqui na terra, mas o nosso objetivo deve ser chegar o mais próximo possível dessa realidade, buscar isso, ter isso como um referencial, a comunhão do Pai com o Filho, que é perfeita, que é linda, que é maravilhosa, que é profunda. E Jesus pediu isso, Ele disse: para que sejam um, como nós. Eu quero que eles sejam como nós somos, eu quero que eles sejam uns com os outros, eu quero que eles andem dessa maneira, que eles experimentem essa ligação profunda. Que coisa linda, irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Veja mais o que ele diz aqui, versículo 21, a fim de que todos sejam um, todos, todo o povo de Deus seja um. E aí ele diz: como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, que eles estejam em nós. Aqui ele já coloca outro detalhe, que assim como o Pai está nele e ele está no Pai, que nós estejamos com eles também, que nós estejamos ligados a eles. Então a vontade de Deus é que nós sejamos um, tenhamos uma comunhão profunda uns com os outros, e que da mesma maneira a gente tenha uma comunhão profunda com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E ele diz também aqui no versículo 22 ao 23, veja quantas vezes Jesus fala a mesma coisa. Ele reforça várias vezes. Por que ele faz isso? Porque isso era muito importante para ele. Ele queria muito isso. Por isso que ele deu ênfase. Várias vezes ele fala a mesma coisa. E no versículo 22 ele diz de novo: eu lhes dei a glória que me deste, para que sejam um, como nós somos um. A mesma coisa, ele fala pela terceira vez. E aí ele diz assim: eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos na unidade. Vejam que coisa linda, irmãos, que Jesus pede aqui. Que coisa maravilhosa. E ele comparando com a unidade de Deus, com o fato deles serem um. Então essa é a vontade de Cristo. Vejam que é algo profundo, é algo maravilhoso, é algo grande. Não é uma unidade qualquer, não é uma unidade superficial, não é algo raso. Porque às vezes na igreja as pessoas têm uma comunhão rasa, superficial, mal se conhecem. Às vezes as pessoas só se conhecem de chegar na porta do templo e dizer graça e paz, boa noite, e depois quando vai embora, boa noite, tchau. A nossa comunhão tem que ser muito mais do que isso, irmãos. Nós temos que ser como uma família, pessoas que andam em profunda intimidade e comunhão, porque assim o Pai como o Filho, e essa é a vontade de Deus. Infelizmente nós carecemos muito isso nas igrejas hoje. As pessoas muitas vezes vivem relacionamentos superficiais, e muitas vezes elas mesmas se fecham e não se abrem para se relacionar, não dão importância para isso. E às vezes nós não temos a atitude de tentar envolver as pessoas, de tentar trazer o irmão para perto. Nós temos que tentar buscar isso uns com os outros,
ajudar aquele que tem dificuldade, para a gente poder viver essa maravilha. Tem que haver intimidade e comunhão, como eu já falei. Tem que ter um só pensamento. A unidade do Pai e do Filho é um pensamento só. Veja o versículo 4 e o versículo 6 da mesma oração aqui. Veja como era a unidade do Pai com o Filho. Eu te glorifiquei na terra. Em outras palavras, Pai, eu fiz a tua vontade. O que o Senhor pediu eu fiz. Nós estamos na mesma linha de pensamento e de trabalho. Nós andamos juntos. É isso que ele está dizendo em outras palavras. Eu te glorifiquei na terra. Concluí a obra que me entregaste de realizar. Eu fiz o que o Senhor pediu. Eu fiz a tua vontade. O que é isso em outras palavras? Unidade de propósito, de pensamento. Era assim que o Pai e o Filho caminhavam. Sempre foi assim, sempre vai ser. Então a unidade que Ele quer para nós envolve isso também. Unidade de pensamento. Como igreja, nós temos... Eu sei que isso é difícil, porque nós somos pessoas diferentes. Mas como nós temos a mente de Cristo e o coração transformado, é possível nós caminharmos numa unidade que nos leva a ter um só pensamento, um só foco, um só propósito, todo mundo engajado no mesmo trabalho, na mesma visão, no mesmo entendimento de reino de Deus, todo mundo ali junto, trabalhando, fazendo a vontade de Deus, caminhando junto, no mesmo pensamento, na mesma unidade, no mesmo propósito. Isso é ter unidade. Era isso que o Pai e o Filho tinham, que nós precisamos buscar como igreja. Outra coisa, tem que haver amor. Versículo 26, lá no finalzinho da oração ele diz: eu lhes dei a conhecer o teu nome, e lhes darei a conhecê-lo, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles. Veja que ele fala aqui: o amor com que me amaste. A unidade do Pai com o Filho envolvia amor. Um amava o outro profundamente. A nossa unidade precisa ter isso também. Que ele comparou a nossa unidade com a unidade deles. Então nós também temos que nos amar. Amar, irmãos, de verdade. Não só de palavras. Não só de dizer, irmão, eu te amo, mas de realmente sentir um desejo profundo no coração de fazer o bem ao irmão, ajudar o irmão, caminhar com ele na alegria, na dor, na tristeza, sempre juntos, sempre se ajudando, caminhando uns com os outros. E isso é que é o verdadeiro amor. O verdadeiro amor não é apenas palavras. É quando nós estamos do lado um do outro, que quando o outro precisa, tem um irmão perto, dizendo, eu estou aqui, irmão, pode contar comigo. O que você precisa? Eu vou orar por você. Você vai conseguir vencer isso. Nós estamos juntos. Eu vou te ajudar no que for possível. Vamos caminhar. Isso é amor. Isso é unidade. Essa é a vontade de Deus. É isso que Ele quer para a sua igreja. É isso que nós precisamos viver como igreja que vive unida. Uma igreja que se ama e se ajuda. E, irmãos, como as pessoas sentem necessidade disso nas igrejas. Tem gente que muitas vezes está nas igrejas sofrendo, sozinha, sem ter ninguém que ajude, sem ter ninguém que auxilie, que faça uma oração, que faça algo por ela. Nós não podemos caminhar assim como igreja. E nós mesmos, nós temos que ter aquela atitude de quando nós estivermos sofrendo, pedir ajuda e dizer, irmãos, me ajuda em nome de Jesus, eu não estou bem, eu preciso de ajuda. Eu estou passando por uma dificuldade, por um problema sério, eu preciso de vocês. Nós temos que ser uma família de tal maneira que isso seja uma realidade,
que um irmão pode realmente contar com o outro no momento difícil, no momento da dor. Isso é viver em união. Nós precisamos ser assim como igreja. Essa é a vontade de Deus. E outro detalhe interessante sobre a unidade. Outro detalhe interessante que eu quero destacar aqui para vocês, irmãos, para que a gente possa aprender a unidade da igreja. Preste atenção nisso, isso é muito profundo. A unidade da igreja, a unidade que nós temos, ela é muito mais profunda do que qualquer relacionamento que a gente possa ter nesse mundo com qualquer outra pessoa. Nós temos uma ligação muito mais do que carnal, do que de sangue. Nós temos uma ligação espiritual. Eu não sei se os irmãos já pensaram nisso. Já pensaram sobre isso? Eu vou dar um exemplo. Lembrem do que Jesus falou. Chegaram para Jesus certa vez e disseram assim: Mestre, está aqui fora tua mãe e os teus irmãos estão te procurando. Vocês lembram da resposta dele? O que foi que ele disse? Ele olhou para os seus discípulos e disse o quê? Eis aqui a minha mãe e os meus irmãos. O que ele estava dizendo em outras palavras? Ele não estava desprezando a família dele terrena, mas ele estava dizendo o seguinte: a minha verdadeira família são aqueles que creem em mim. Esses são a minha família realmente. Irmãos, eu vou dizer aqui uma coisa que eu não sei se vocês vão concordar, mas a nossa verdadeira família é a família em Cristo. A ligação que nós temos, ela é mais profunda do que qualquer parentesco de sangue, porque nós temos uma ligação em Cristo. Nós fomos salvos e lavados pelo sangue de Jesus e colocados no corpo de Cristo como uma só pessoa, como um só corpo, e nós estamos ligados dessa maneira uns com os outros, e digo mais, por toda a eternidade. É um relacionamento que não vai se desfazer nunca, nunca. O relacionamento que nós temos aqui com a família também é importantíssimo, com a família de sangue, importantíssimo, maravilhoso, profundo, e claro que nós temos que dar uma importância muito grande a isso. Mas o relacionamento que nós temos com a família, ele vai se desfazer um dia. Por exemplo, se nem todos os membros da família forem salvos, um dia eles vão se separar. Se o pai crê e o filho não crê, um dia esse relacionamento vai se quebrar e eles nunca mais vão se ver por toda a eternidade. Mas o relacionamento que vai fazer eles ficarem juntos por toda a eternidade não é o de pai e de filho, é o de irmão em Cristo. Se eles forem irmãos em Cristo, eles vão permanecer juntos por toda a eternidade. Mas o de pai e de filho não vai garantir essa ligação para sempre. O de marido e mulher também não garante. Se a mulher crê e o homem não crê, a mulher vai para o céu e o marido vai para o inferno, e os dois vão se separar. Agora, se os dois crerem, se além de marido e mulher eles forem irmãos em Cristo, eles vão estar juntos por toda a eternidade. Por toda a eternidade. E olha que Jesus até fala uma coisa interessante, né? Que no céu ninguém se dá em casamento, nem se casam, nem se dão em casamento. No céu, nós não vamos ter um relacionamento de marido e mulher, mas de irmãos, por toda a eternidade. O que eu estou querendo dizer com tudo isso? Não é para os irmãos descartarem a família de sangue. Eu só estou querendo mostrar o quanto a ligação espiritual que nós temos uns com os outros é maior do que qualquer outra ligação que a gente tem na terra. Por que eu estou dizendo isso? Para que a gente valorize isso. Porque às vezes a gente
algumas pessoas tratam o irmão como se fosse uma pessoa qualquer. O irmão não é uma pessoa qualquer. É alguém que foi lavado e remido no sangue de Cristo, como cada um de nós foi, e nós formamos um só corpo. Por toda a eternidade nós vamos estar juntos. Então essa comunhão já tem que começar a aprofundar agora, porque ela vai durar para sempre, ela nunca mais vai se desfazer, nunca mais. Nós vamos estar unidos para sempre. A morte nunca vai nos separar. A morte pode separar os cônjuges, pode separar pai e filho, como eu disse aqui, mas a morte nunca vai separar a ligação de irmãos em Cristo. Nós vamos estar unidos para sempre. E por último, irmãos, deixa eu só detalhar uma coisa aqui. Por isso, irmãos, que a gente se esforça para ser muito mais que amigos, que nós sejamos irmãos. Nós precisamos ter uma ligação profunda uns com os outros, não uma ligação superficial. E uma ligação profunda é pessoas que realmente se conhecem. Quando as pessoas se conhecem realmente, elas conhecem as alegrias um do outro, elas conhecem as dores um do outro, elas conhecem os sonhos uns dos outros. Isso é ter intimidade, isso é andar junto. Como eu disse até no início, muitas vezes nós temos um relacionamento superficial. Às vezes na igreja nós só conhecemos o irmão só de cumprimentar. Isso não é comunhão, irmãos. Isso não é comunhão. Comunhão é andar junto, fazer refeições juntos, caminhar junto, conversar, compartilhar a vida um com o outro, interagir. Isso é comunhão. Ter momentos de um participar da vida do outro. É isso que nós precisamos como igreja. E viver realmente isso com o propósito de ajudar e não fazer como muita gente faz, certo? Só abrindo parênteses. Às vezes tem pessoas que se aproveitam quando conhecem a vida do irmão, aí saem falando da vida do outro, saem fofocando ou saem difamando. A comunhão não é para isso. A comunhão é que, se porventura você identificar o erro do irmão ou o pecado, ajudar, amar, estender o braço para levantar e não pisar para ver se derruba o irmão, que é o que a gente faz quando começa a conhecer. E por último, irmãos, o objetivo da unidade é: qual é o propósito de tudo isso? Também, por que Jesus quer que a gente viva tudo isso? Versículo 21, ele diz que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, um dos objetivos de tudo isso é para que o mundo creia que o Pai enviou o seu Filho a esse mundo, para que as pessoas creiam em Jesus, para que o mundo tenha fé. Então, irmãos, olha que coisa linda e maravilhosa. A nossa unidade, ela vai levar as pessoas a crerem. Como é que acontece isso? É como era lá na igreja primitiva. Vamos ler Atos dos Apóstolos, ver como é que era lá. As pessoas andavam juntas, as pessoas tinham uma comunhão maravilhosa, se amavam. O que o texto diz que aconteceu lá? Que elas caíram na graça do povo, e a cada dia o Senhor acrescentava à sua igreja os que iam ser salvos. Quando o mundo, irmãos, olha para a igreja e vê que a gente se ama, que a gente anda unido, que a gente é um só corpo, eles entendem que algo maravilhoso aconteceu na nossa vida. Eles olham para nós e pensam assim: esse povo aí é diferente, realmente Deus fez alguma coisa com eles, porque essa igreja é diferente. Eu vejo uma coisa aí que eu não vejo no mundo. Essas pessoas realmente andam juntas, elas se amam, elas se ajudam, elas estão juntas para o que der e vier. Eu quero isso para a minha vida, eu quero experimentar esse amor, eu quero esse Jesus que faz essa transformação. O mundo crê, irmãos, quando eles olham a nossa vida e vê como a gente se ama, como a gente anda unido. Agora, se eles olharem para nós, ou se as pessoas vierem à igreja
e olhar para a igreja e ver os irmãos brigando, ver os irmãos falando mal dos outros, ver os irmãos intrigados, ver uma igreja que não se ajuda, pessoas que andam distantes, pessoas que não têm amor, que não têm comunhão, que não têm unidade, o que elas vão pensar? Elas vão pensar assim: aí é do mesmo jeito de onde eu estou, não tem diferença nenhuma. Jesus não fez nada na vida deles, eles andam do mesmo jeito aí, tudo brigando, tudo desunido, tudo fofocando, falando mal dos outros. Quando a gente precisa de ajuda, não tem ninguém para ajudar. É isso que eles vão pensar. Agora, se eles chegarem na igreja e verem a diferença da nossa unidade, pode ter certeza, o impacto disso na vida deles é gigantesco, porque eles não têm isso aí no mundo. Eles não conhecem isso, eles não conhecem o que é o verdadeiro amor, o que é a verdadeira união. Mas se eles virem isso em nós, eles vão dizer: meu Deus, eu quero ficar junto desse povo, eu quero experimentar o que eles experimentaram, eu quero ter essa vida também, porque isso aí é maravilhoso. Realmente Jesus veio ao mundo, olha o que Jesus fez na vida deles. Eu quero esse Jesus também, eu preciso disso na minha vida. Eu quero viver esse amor, eu quero viver nessa comunhão, porque eu nunca vi isso aqui fora. É isso que eles vão pensar. Então é isso, por isso que a gente precisa viver em unidade, para que eles conheçam o amor, como diz lá no versículo 23, diz assim: para que sejam perfeitos na unidade, para que o mundo reconheça que me enviaste. Ou seja, para que o mundo saiba que o Senhor me enviou para cá, e os amaste como amaste a mim. Olha que coisa maravilhosa. Quando eles viverem em unidade, o mundo vai entender que o Senhor me amou, que o Senhor realmente me enviou. Porque quando eles olharem para a nossa vida, eles vão entender que realmente um dia Jesus veio ao mundo, porque Ele fez algo na nossa vida e nos transformou. Eles vão entender que Jesus foi amado, e eles vão entender também que nós fomos amados. Em outras palavras, eles vão conhecer o amor de Deus. Quando eles olharem para nós, eles vão dizer: realmente eu vejo que existe o amor de verdade, que eu não conhecia. Porque olha como esse povo se ama, olha como eles são amados por Jesus, olha como eles são diferentes. Realmente o amor de Deus existe, e eu estou vendo esse amor na vida dessa igreja. Eu quero isso para a minha vida, eu quero esse Jesus. É isso que eles vão ver. Irmãos, se nós como igreja vivemos isso, pode ter certeza absoluta, que muitas pessoas vão querer Jesus também, e vão querer estar no nosso meio vivendo esse amor. Porque as pessoas não encontram isso aí fora, e elas também não encontram isso na maioria esmagadora das igrejas. Elas não encontram isso. Mas se a gente viver isso, quem chegar aqui vai ver a diferença, e não vai querer sair nunca mais, porque vai ver a diferença no meio da igreja. Amém. Isso vai ser um testemunho poderoso de Cristo para as pessoas. Então que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a viver isso para a glória do seu nome. Vamos orar? Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração. Depois, se for possível, irmão Johannes, vamos louvar a Deus. Antes vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, eu te agradeço, meu Deus, por tudo que o Senhor fez por nós. Oh Jesus, eu te agradeço de todo o coração por tudo que o Senhor fez, pelo Senhor ter nos amado, pelo Senhor ter morrido na cruz para nos salvar e ter nos levado a poder viver essa realidade de sermos um só corpo em Ti, de termos comunhão uns com os outros, vivemos esse amor e estarmos em comunhão com o Senhor. Ó Deus, isso é maravilhoso demais. Glorificado seja o Teu nome, Senhor, porque o mundo não tem isso, infelizmente. As pessoas não conhecem isso, mas o Senhor proporcionou isso para nós pela Tua graça.
nós vivemos um relacionamento maravilhoso de amor uns com os outros, em unidade. Ó Deus, muito obrigado. Ó Deus, por isso eu te peço, assim como o Senhor orou, Jesus, eu te peço, Senhor, nos faz viver isso, nos faz ser um só, nos faz ser como um só corpo. Ó Deus, leva-nos a nos amarmos como igreja, a vivermos em unidade. Senhor, trabalha nessa igreja de tal maneira para que ninguém nunca se sinta só aqui, ninguém nunca se sinta abandonado, ninguém nunca se sinta excluído, mas que nós venhamos nos sentir amados, cuidados por Ti e pelos irmãos, que venhamos ajudar uns aos outros, conhecer uns aos outros, caminhar uns com os outros em unidade maravilhosa, para que possamos crescer nesse amor. Senhor, nos ajuda a viver isso. Eu sei que pelo Teu Espírito, pelo Teu agir, isso é possível. Isso é possível, Senhor. Então trabalha no nosso meio, nos abençoe e nos ajuda a viver isso para a glória do Teu nome, para que o mundo creia que o Senhor veio a este mundo e nos amou e nos salvou e quer salvá-los também para a Tua glória. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar e adorar o nome do Senhor.